Professor, eu quero puxar agora, falando sobre os seus trabalhos e tudo mais. Primeiro, o Mirassol, que vocês foram campeões da Série C, que é uma divisão muito, muito, muito difícil. E o projeto do Mirassol, você fez parte também dessa questão desse projeto que é muito bom, que agora tá numa Libertadores e tudo mais. Então, como que você avaliou a sua passagem no Mirassol e como o clube tá hoje também, né? Colhendo frutos, também sendo um clube que, apesar de ser associativo, a gente sabe que existem algumas pessoas muito competentes que organizam o clube e que ele funciona como uma empresa, por mais ser associativo, né? E rapidinho, só um detalhe que você falava e eu pensava. E é um clube que é associativo, só que não gasta mais do que pode. Que é o que ajuda o trabalho do treinador também, né? Porque a pressão tá tudo aí, né? E antes de falar do Mirassol, acho que a gente tem que tirar o chapéu pro Juninho, assim. O cara é um fenômeno. Fora de sério. É um fenômeno. E é um cara, assim, que tem muito claro, assim, ó, eu quero ir pra cá, quero chegar ali, ele sabe onde quer chegar e eu acho que nos últimos anos ele desenvolveu muitas ferramentas pro como, sabe? Pro como chegar ali onde eu quero. A minha história no Mirassol, ela começa em 2019. O Juninho me procura num hotel aqui em São Paulo, a gente senta, ele me diz, olha, eu não aguento mais jogar por uma bola, eu quero jogar um jogo ofensivo, eu quero ser protagonista, que eu tô te falando, sabia pra onde queria ir. Eu quero jogar esse jogo, eu quero saber se você consegue fazer isso pra mim. Eu falei, eu consigo, só que pra jogar esse jogo, a gente vai precisar mexer em coisas que talvez estejam enraizadas no clube. Você tá disposto? Tô disposto. E ele tava mesmo. Tava mesmo, porque assim, todas as feridas que foram necessárias colocar dedo, ele colocou. Caraca. E a gente organizou aquilo dentro do clube, desde coisas que de um processo de chegada do jogador para dia a dia de treino, de estabelecer uma rotina, até forma de contratação. Então, ó, nós não vamos contratar mais só olhando o número, porque a gente precisa entender se os números que esse cara apresenta estão relacionados à nossa identidade de jogo. Vou te dar um exemplo. Eu sou um time que tem a posse. Eu preciso de um beirada que tenha ruptura ou um beirada que tenha capacidade de flutuar como um meia ponta. E eu vou atrás de um cara que fez 10 gols ano passado ou 15 gols, mas jogando em transição. E só marcava e saía forte, entende? Pera, as coisas não se conectam. Não vai encaixar. Tá conversando. Então, a gente conseguiu organizar muitas dessas coisas. A gente faz uma Copa Paulista muito boa, cai na semifinal. E aí vem o Paulistão, a gente ia fazendo um Paulistão super legal, até vir a parada da Covid. Da pandemia. Pandemia, para o clube, a gente continuou trabalhando até esperar ter uma ordem, ó, não pode mais treinar, cada um foi pra tua casa, esperou. Quando teve a volta, todos os clubes tinham a bolha, então foi feito lá tudo que tinha que fazer, treinaram acho que todos os clubes 21 dias pra volta. Nós tínhamos perdido 18 jogadores, Nossa. 18 jogadores desse elenco, então a gente tinha ali aqueles que tinham ficado, uns meninos da base e um outro jogador que tinha voltado na janela que tava fora do país. Caramba, velho. E aí Desmontou. Desmontou. Desafio, né? Aí a gente se organizou, elimina o São Paulo, que se eu não me engano, até hoje é a melhor campanha da história do Mirassol em Paulistão. A gente elimina o São Paulo. Eliminou o São Paulo com o gol do Luiz Eduardo? É Luiz Eduardo? Não, a gente faz dois com o Zé Roberto. O Zé Roberto. E o terceiro do Daniel Borges. Foi 3-2 Foi 3-2, é 3-2 verdade. esse jogo no Morumbi. O São Paulo do Diniz. Tava jogando muito, sabe? E aí a gente perde pro Corinthians na semifinal, o Corinthians do Thiago Nunes, 1-0 esse jogo. Jogando melhor. Eu nem vou falar de arbitragem. Eu não quis falar de jogar melhor porque o Thiago é meu parceiro. Não, mas eu posso falar, jogou melhor e tivemos um leve empurrãozinho. Mas falar de arbitragem, cara, se foi... Mas eu entendo, imagina o seguinte, futebol ficou parado 4 meses no país, o Mirassol na final do Paulista, cara, quem paga não ia ter audiência. Se eu não me engano, a audiência foi Palmeiras e Corinthians a Palmeiras final. e Corinthians. E acho que foi 50 pontos de audiência, então tá justificado, né? A gente entende. Ali começou essa trajetória, eu saio do Mirassol, a gente monta o time da Série D, eu saio do Mirassol, vou rodar e volto pro Mirassol pra fazer essa Série C. Em 2022, a gente é campeão da Série C, no outro ano eu faço Paulista e saio durante a Série B. Só que a minha relação com o Mirassol e com a cidade de Mirassol, ela vai além. Porque hoje a minha família tá lá.
Desde a minha primeira passagem no clube, a minha esposa e as minhas filhas se apaixonaram pela cidade e não quiseram mais sair de lá. Elas estão lá, cara. Então toda vez que acaba jogo e dá, eu bato em casa, vou visitar a família, vou ficar com elas, mas elas não me acompanham, porque como eu disse, elas estão crescendo, têm seus amigos, escola, etc. Então hoje a minha relação com o Mirassol é de torcedor, é uma relação de torcedor. O Guanais é meu amigo, os funcionários do clube, cara, são todos meus amigos. No condomínio onde eu moro, tem diversos atletas do Mirassol que moram, então a gente às vezes se encontra e bate papo. E aí, professor, como é que tá? Então hoje a minha relação com o clube é uma relação de torcedor. Eu torço para que o Mirassol vá bem. Nunca tive essa conversa com o Juninho para saber se ele sonhava com a possibilidade de estar na Libertadores, mas tudo que foi construído e tudo que foi pavimentado para se chegar na Libertadores, eu tenho certeza absoluta que um dia teve na cabeça ou no coração dele. Mais dia, menos dia chegaria, né? Mais dia, menos dia chegaria. Sem dúvida. O cara é muito determinado. O senhor também teve depois desse período, teve uma passagem pelo Remo, é isso? Só um ponto antes. Vai, desculpa, veio uma coisa na minha cabeça, professor. Eu preciso te perguntar isso, que eu lembrei. Teve esse jogo do Zé Roberto, ele não estava contratado pelo clube. Vamos esclarecer isso, colocar panos limpos, que foi uma zoeira que saiu nas redes sociais. Chamaram no WhatsApp. Não tem como um clube do tamanho do Mirassol chamar um jogador no WhatsApp. Tem até um cara da Sport TV, um âncora grande aí, que falou um monte de bobagem. O Mirassol faz a listinha lá, pegou um catadão e eliminou o São Paulo. Não foi isso. Nós tínhamos perdido 18 jogadores, mas nós tínhamos esses atletas que eu mencionei. Ninguém elimina o São Paulo no Morumbi se não tiver competência, qualidade no trabalho e for bom jogador também. O Zé Roberto, ele estava fora do país, num clube emprestado do Mirassol para um clube fora do país. Quando nós fomos para a bolha, ele já estava no Brasil e ele era atleta do Mirassol. Ele começa a treinar conosco e não havia clareza por parte dos órgãos competentes se a janela seria aberta antes. Porque a janela para retorno dele para jogar oficialmente estava fechada. Existe janela de transferência, ela estava fechada. Mas ele era atleta do Mirassol. Ele começa o treinamento conosco. Em todo o período de treinamento ele foi titular, ou seja, ele trabalhou como um titular. E poucos dias antes de voltar à competição, nós recebemos a confirmação por parte da Federação, CBF e FIFA, que a janela não seria aberta antes da data. Então, nós fizemos um jogo de retorno contra o Água Santa, em Diadema. O Zé não pôde participar porque a janela estava fechada. Nós fizemos o último jogo da fase contra a Ponte Preta no estádio do São Bernardo, em São Bernardo. E aí, a janela abre. E o próximo jogo era contra o São Paulo. Então o Zé estava treinando conosco, ele só não estava jogando. E aí ele entra como titular no jogo contra o São Paulo, porque na nossa visão ele era um jogador que podia ajudar. E acho que errado a gente não estava, ele fez 2 gols no jogo. Óbvio. Não precisava, né? Mas tudo bem. E aí ficou esse negócio de, o Zé chegou um dia antes e jogou no outro dia. Não, ele estava treinando esses 21 dias. 21 dias mais os 10 dias aí que a gente já estava competindo. Ele estava com a gente há um mês, só que ele não podia jogar. Então, o primeiro jogo em que ele esteve apto a jogar foi contra o São Paulo. Ele jogou, entrou e fez 2 gols, pô. Ele diz, o professor pode confirmar, ele disse que ligaram para ele de madrugada, ele pegou o voo e veio, mas ele já estava treinando. Ele já estava treinando. O que aconteceu? Foi assim, a gente precisava ficar fechado no nosso CT e nós ficamos, todo mundo fez os testes. Foi para um hotel, ficou individualmente em um quarto de hotel até sair o resultado. Saiu o resultado, ninguém tá contaminado. Entra dentro do CT e a partir de aqui, se entrou todo mundo limpo e não vai entrar nem sair mais ninguém, tá todo mundo limpo. Sim. Foi assim que foi organizado pela federação, pelo comitê, o protocolo. Quando a gente vem para São Paulo, o Zé não pode vir. Só pode vir os atletas que estão inscritos. A gente vem para São Paulo e fica esperando uma resposta sobre a abertura da janela. Quando a janela abre, ok, Zé Roberto pode vir, aí ele recebe o telefonema, amanhã cedo você vai pegar um voo, porque ele estava vinculado a um clube fora, então tem fuso horário, a gente precisava entender se a documentação ia chegar. Chegou a documentação, tá tudo ok, Zé, amanhã você vem. Ele veio, a gente treinou, os últimos 2 treinos para jogar contra o São Paulo foram lá em Itu,
Ele fez os 2 treinos conosco antes de jogar contra o São Paulo. E aí a gente jogou contra o São Paulo. Então ele já estava inserido, ele só não esteve nessas 2 partidas. Sim. Mas eu entendo que naquele momento era tanta coisa pra se falar, principalmente os memes, do que explicar o que de fato aconteceu, que hoje eu tô conseguindo fazer. Tá claro, agora tá claro. E aquela história, tirou um grande, precisa arrumar uma história. Arrumar uma muleta. Tirou um grande. Tem que arrumar uma muleta. Mal sabe o trabalho formiguinha que tem que fazer. É isso aí. Pera aí, gostou desse corte? Dá uma moral pra gente e vem aqui ver o episódio completo.